E vamos falar de contabilidade rural, na verdade, contabilidade empresarial, né? Porque a fazenda é uma empresa e é assim que ela tem que ser vista também pelo produtor rural, não é isso, Janaína? Isso mesmo, um assunto tão específico, né, que a gente sabe que o agronegócio é um setor muito específico, tem um linguajar completamente diferente e precisa de profissionais para amparar aí os produtores rurais e todo mundo que trabalha no ramo empresarial dentro do agro, né? Perfeito, então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, eu como host e rosto desse podcast, Pedro Maia, humildemente, agora tem uma companheira também que está aqui comigo, a Janaína Honorato. Tudo bem, Janaína? Tudo jóia, Pedro. E você, como é que você tá? Tô bem, vou ter que mudar a minha cabeça aqui do meu vídeo, aqui da chamada do podcast, né? Tem parceira agora na área e estou feliz de participar desse projeto aqui para tratar de tudo que é assunto do agronegócio, para mover esse setor cada dia mais, que é o pilar da economia nossa, né? Então, o nosso convidado de hoje, ela é coordenadora contábil da Agrocontar e ele é sócio e gerente contábil fiscal também da Agrocontar. Estamos falando aí da Lorena Braga e do Walter Alves. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer. Então, como você já introduziu aí, meu nome é Walter, eu sou um dos sócios da Agrocontar, estou lá há 7 anos trabalhando nesse segmento aí de agronegócio, que contempla indústria, revendedores e também produtor rural. E a Lorena, que está aqui conosco, vai se apresentar agora. Eu sou a Lorena, estou na Agrocontar há aproximadamente 11 anos. 11 anos. Já tem um tempinho, né? Uma escola aí já. Sim. Comecei lá recém-formada como assistente contábil, né? Hoje atuo na gestão de algumas equipes lá, principalmente equipes voltadas para implantação e novos clientes. Tem que ter, como você falou que você veio recém-formada, só para introduzir já a sua trajetória. Recém-formada e já num setor tão específico e tão assim, meio que fora do comum do que é aprendido na faculdade, né? Como que foi isso, essa preparação? Para mim foi muito bom, muito importante, né? Hoje, querendo ou não, a Agrocontar foi minha escola, né? Entrei recém-formada e como você mesmo comentou, na faculdade a gente aprende o básico, né? Vamos falar assim. E para mim foi muito importante já iniciar ali num foco, né? Num determinado setor, um setor que eu sempre gostei e sempre me senti à vontade. Então, para mim foi muito importante, eu me sinto muito bem. Lorena, você hoje. está há 11 anos, né? Há 11 anos. A Agrocontar tem quantos anos? 23 anos. 23 anos. Tá Especializada. E especializada, né? É raro, não é Agrocontar muito... parece assim nome de escola, né? Né? De agro, né? Tipo, uma escola de agro, né? Mas lá funciona como se fosse uma escola mesmo, igual o exemplo que a Lorena colocou. Eu também entrei lá sem experiência, em 2014, não sabia nem contábil, nem fiscal, assim, peguei a bagagem da faculdade. Só o teórico ali. Só o teórico. Você entrou também recém-formado. Recém-formado. Aí tive a oportunidade de ingressar na Agrocontar e de lá para cá vim trilhando uma carreira lá dentro, aprendendo no dia a dia ali, lidando com o cliente, aprendendo essa parte consultiva com o cliente e pouco a pouco fui crescendo lá dentro da empresa. E hoje são quantos colaboradores lá? 250 colaboradores. 250 Mais de 250, já ultrapassamos Qual no que é o último porte mês. da empresa que fala, né? Que o contador sabe. O porte é o simples, como é que é? Não, hoje a gente já está em outro regime de tributação, mas assim... é regime de tributação. Exatamente. É outra coisa diferente. Mas Exatamente. tem o porte também, tem o porte também, tem também. Exatamente. Que é pelos funcionários, né? Isso aí. O porte. Não, Nem é sempre, pelo faturamento não. e pelo ativo da empresa ali que a gente define o porte. E nesse porte de 200, mais de 250 é muita gente. Significa Muita que gente. por trás tem cliente, muito cliente. Exatamente. De No quais Brasil lugares? todo, do Brasil todo. Hoje são pouquíssimos estados que a gente não tem cliente. A gente está aí, atende todo o território nacional. Nós temos 2 unidades, né? A Agrocontar mesmo tem a unidade de Minas Gerais, Patos de Minas, especificamente, que é de onde eu vim, inclusive. Trabalhei alguns anos lá e depois vim assumir o projeto aqui em Goiânia, né? E aqui em Goiânia já ultrapassou a quantidade de colaboradores lá de Minas, mas somando as duas que tem mais de 250 colaboradores aí. Falando em clientes, né? A gente já tem aí 160 grupos de empresas, né? Exatamente. Grupos. Grupos de empresas. Se a gente for falar em CNPJs, nós estamos falando de mais de 600.
né? Caramba. Mais de 600 CNPJs, né? E mais alguns Só números. por curiosidade, a sede de vocês é um prédio de 20 andares? São 2 andares de um prédio aqui em Goiânia, de um prédio comercial aqui em Goiânia, né? 2 andares completos, e um outro prédio comercial completo lá em Minas também. Que legal. Né? Falando em faturamento desses clientes, por exemplo, né? No último ano a gente administrou cerca de 15 bi de receitas, 15 né, do bi. nossos clientes. Nossa, é uma empresa, 23 anos, eu estava até conversando com eles no backstage aqui antes de começar, que 23 anos de uma empresa que é focada na contabilidade rural não é algo, me perdoa a ignorância se for, mas não é algo tão comum, né? Que a gente via contadores, pelo menos eu que vim desse ramo empresarial do agro antes de entrar no jornalismo, contadores que saem da faculdade, que tem uma empresa normal ali, que não é específica do setor, trabalhando no setor e tentando entender todo aquele linguajar, não é? Exatamente. E aí complica um pouco porque o leque de legislação que a pessoa tem que acompanhar é maior. Então, se eu atendo mais segmentos, consequentemente eu tenho que estudar um pouco mais, porque senão eu deixo passar algo despercebido ali que pode acarretar depois em sanções por parte do fisco. Entendi. E aí, quando a gente fala de agrocontabilidade, na visão de vocês, quais são hoje os principais desafios? Né? Porque eu sei que é segmentado pela cadeia, né? Que a gente tem o produtor, Sim. tem a revenda, tem o armazém, A indústria. O beneficiador. tem o atravessador, o corretor de grãos, enfim. Mas assim, vamos pegar lá o nosso cerne aqui, que é a nossa persona, que é o produtor rural mesmo. Dentro da propriedade rural, quais vocês veem hoje que são os principais desafios enfrentados por esses produtores rurais no quesito contabilidade? Informação para gerir o negócio. Então, assim, é muito comum a gente analisar que o produtor, ele é atendido da seguinte forma. Ele só vai receber uma informação agora em abril, que é o momento do imposto de renda. Então, em março e abril ele começa a se movimentar para atender a declaração de imposto de renda. E a gente sabe que hoje ele é obrigado ao livro caixa de produtor, dependendo do faturamento dele. Então, assim, ele se preocupa com a contabilidade nesse momento. Aí, o que a gente percebe dos nossos clientes? Nossos clientes, eles já estão em busca de uma gestão melhor. Então, eles estão buscando informação contábil como se fosse uma empresa. Eles querem fechamento mensal com o patrimônio dele mensurado ali, o resultado dele também, que ele está oferecendo. EBITDA. Todos os indicadores. É a mesma coisa. coisa. Fala EBITDA, EBITDA. É a mesma coisa. Então, assim, eles querem até o EBITDA, DRE, indicadores. Então, eles querem todas as informações que a empresa tem. E fora isso, ele quer fazer uma mensuração e uma prévia do imposto de renda. Então, o que acontece? O produtor está indo ali com certo resultado, ele precisa de fazer um planejamento tributário no meio do ano, ele consegue, porque tem informação ali há tempo para ele conseguir traçar uma estratégia diferente, economizar tributariamente. A gente também tem um fundo rural que o cara também tem que fazer um planejamento no início do ano para ver se ele vai optar pela folha ou pelo faturamento. Então, são várias variáveis. Se o cara não colocar na ponta da caneta, ele vai pagar mais imposto sem necessidade. Então, a gente sempre busca, dentro da legalidade, levar uma solução que ele pague a quantidade menor de tributo possível. Perfeito. E agora... hoje na Agrocontar a gente atende não só o produtor rural, né? A gente estava comentando com ela aqui no backstage que a gente atende tudo que é agro, exclusivamente agro na Agrocontar, né? 100% focado. 100% dos nossos clientes são agro, mas aí tem de um tudo, né? A gente tem desde o produtor rural, né, até indústrias de fertilizante, armazéns gerais, loja de máquina agrícola, beneficiador de semente. Mas qual que é o foco da assim, a quantidade de cliente maior assim é de qual ramo? Distribuição. São revendas de insumos, né? As agro-revendas que a gente fala. Hoje, 70% dos clientes são distribuidores de insumos. Hoje até não. Eu trabalhei em revenda. Já trabalhou? Já trabalhei em revenda, sei como é que é, né? E nesses 15 bi que eles falaram que eles movimentaram no último ano, em 2022. A gente estava até comentando assim que qualquer erro é na mesma proporção. 1% de 15 bi, pensa. E se for então não tem como ser um contador que não entende do setor de uma forma assim, como que o setor funciona para trabalhar com grandes empreendedores, né? Sim, até o que o Walter comentou agora há pouco, que a gente é uma escola também, né, lá, né, que querendo ou não é porque a gente não encontra profissionais prontos no mercado, né? A gente encontra contadores e a gente encontra pessoas focadas no agro, mas um contador focado no agro a gente não encontra. Não, e assim, com todo respeito à profissão de vocês, mas eu nunca cheguei numa criança e disse que quero ser contador. Não tem mesmo. Também não. A gente não vê, né, cara? Isso, então, assim, não é comum, né?
bem escassa, né? A gente não encontra, na verdade, né? Específica não. Então, a gente realmente precisa formar pessoas. E isso não é fácil, né? Então, hoje lá a gente com 250 colaboradores, né? Então, assim, não é fácil formar essa quantidade de pessoas e com a qualidade de trabalho que a gente precisa apresentar ali, né? Então, como o Walter falou também, a gente trabalha de uma forma bem diferente do tradicional, dos escritórios tradicionais, né? Então, o nosso foco é, de fato, a contabilidade consultiva. Ali a gente faz questão de participar do dia a dia do cliente mesmo, e não só de mandar um imposto no final do mês, né? Então, tanto que a gente, às vezes o pessoal sempre pergunta, qual sistema contábil que a Agrocontar utiliza? Né? A Agrocontar hoje, para vocês terem uma ideia, não tem sistema contábil, a gente trabalha dentro do sistema do cliente. E isso é para quê? É justamente para não perder nenhuma informação. É personalizado para não perder uma atendimento. Informação sequer, né? Então, a gente compartilha do mesmo sistema ali do cliente. Quando a gente fala de Brasil, né? Que assim, a gente tem uma legislação dinâmica, né? Muito dinâmica, né? Todo dia muda alguma coisa. Agora nós temos uma taxa nova, né, no agro. O Fundeinfra, né? Que também vocês podem falar pra gente o que será essa Fundeinfra? Vocês já estudaram também o assunto? Porque eu ainda não sei nada. Não, então... Bastante. Dá uma aula aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos por partes. É um assunto que gerou bastante polêmica. Tanto é que quando foi votado, teve algum desgaste ali, o povo se manifestando contrário. Ou querendo quebrar a contra o governo, né? O governo, ele implementou, mas ele ainda não soltou tantas informações. Tem algumas instruções normativas ali falando sobre o assunto, mas não está tão aprofundado, tanto é que se você for na Secretaria da Fazenda ainda tem algumas dúvidas ali que precisam ser sanadas. Mas hoje ainda está melhor do que no início, quando foi publicado o decreto. Então o Fundeinfra é muito parecido com o FETAB no Mato Grosso, que é uma contribuição para você vender grãos, soja, milho e aqui no Goiás cana-de-açúcar. Peraí, parênteses. Contribuição não, imposição, né? Eles falam que é contribuição, mas contribuição voluntária. Exatamente, mas é como se fosse uma condição mesmo, que o Estado colocou para o produtor rural ali e para as empresas também que compram o grão e for exportar também tem que ficar atento a isso. Como é que funciona? O Estado do Goiás sempre teve a questão de a soja é tributada, por exemplo. Quando eu vou vender a soja, eu tinha a opção de fazer um termo de acordo de regime especial ou um credenciamento junto ao Estado. Eu comprava a soja do produtor e eu que ficava responsável pelo ICMS. Eu também fazia outro termo de credenciamento para me englobar esse ICMS na minha apuração, que acaba que fica efeito nulo na minha apuração. Então, beleza. Aí agora eles colocou a contribuição para quê? No momento que eu vender a soja, o produtor vai sair com o ICMS diferido, eu tenho que contribuir com o Fundeinfra para, de fato, eles falam que vão reverter para a infraestrutura do nosso estado, tomara que seja destinado dessa forma. As rodovias, exatamente, está precisando, nessa época de chuva, dar uma destruidinha boa. Mas ele funciona dessa forma, eu vou reter do produtor e vou repassar ali, a empresa que comprar o grão do produtor vai repassar para o governo, de forma bem simplista ali, funcionaria dessa forma. Então, para mim, usufruir desse benefício do diferimento do soja ou substituição da operação anterior, substituição tributária da operação anterior, eu tenho que contribuir com o Fundeinfra. É até 1,65%. Exatamente, né? depende do produto. Tem isso do bruto? E é do bruto? Da o nota valor fiscal. do faturamento. E são grãos, cana-de-açúcar e aqui em Goiás carne, se não me engano. Milho, e na exportação entra carne, ouro e alguns Minérios, exatamente. isso. Mas eu fico pensando, isso dá um nó na minha cabeça, sabe, Janaína e galera, porque é muita informação entrelaçada, né? Sim. Porque você pega Fundo Rural, Fundeinfra, ICMS, aí entra PIS, COFINS, imposto de renda, IRPJ, contribuição. E aí nem vou falar de folha, né? Porque aí entra em GIL-RAT, exatamente. INSS patronal, INSS patronal e tal. FGTS. Então, cara, no final das contas, para sobrar dinheiro pro produtor, o produtor é um guerreiro, né? exatamente. Aí por que é importante o cara ter uma gestão boa? Ele tem que conhecer o número dele, porque a margem dele é apertada, ele tem que saber gerir bem, ele tem que verificar o custo de produção dele. Aí ele tem que olhar o mercado, o dólar está aumentando, consequentemente o custo de produção dele tende a aumentar também. O mercado vai precificar commodity mais baixo, também já é impacto no resultado do produtor. Variação de dólar, exatamente. né? Que hoje os produtos, se for para a gente pensar aí, todos os insumos utilizados para plantio são indexados. Né? Então, essa variação, essa instabilidade do mercado aí também. Toda quinta-feira atualiza diferente, né? Aí tem que ficar o tempo inteiro estudando e pesquisando. Pois é. Tinha até uma conversa, né, da questão de implantar o IVA
né? Que seria o imposto único, né? Aham. Isso aí. Imposto, sei lá, obrigatório único. Mas isso aí agora com esse governo novo aí não sai, não. A gente, assim, Vai criar mais. é uma incógnita pra gente, porque tem esse projeto de lei já há um tempo tramitando ali no Senado, mas ele não vai para frente. Então, assim, a ideia era simplificar a carga tributária, mas a gente vê que isso vai demorar ainda um pouco mais e tem que ser ainda bastante discutido, porque ela não entra em partes meio burocráticas de partilha para cada ente federativo. Então, o município quer a parte dele, o estado quer Partilha que entre a os parte estados e ao também, né? E nessa parte da quantidade de impostos que vocês falaram aí, sei lá, deu quase 10. Se a gente for contar sem com a contar as folha, né? contribuições. Sem contar as contribuições, né? O Fundeinfra começa a valer E agora em janeiro, só que ele começa a ser recolhido em março. em março, Mas isso, né? a partir de janeiro já tem que ser retido ali do produtor. Essa quantidade, por exemplo, de impostos, se o produtor não tiver um contador especializado, corre risco dele pagar mais. E qual que é a importância de uma contabilidade focada? Na verdade, ou mais ou menos, né? Porque vocês concordam que ele pagando mais, ele vai estar gerando um prejuízo desnecessário, Sim. e ele pagando menos vai estar gerando um risco também, que não compensa, que também é desnecessário e não compensa. Então, assim, a contabilidade especializada, né, a gente entra justamente aí, pra gente, porque hoje com o know-how que a gente tem de clientes aí pelo Brasil todo, por isso que é tão importante a gente ser exclusivo pro agro, né? Que a gente já traz uma bagagem, uma experiência ali de conseguir levar para eles tanto a parte tributária, esse compliance tributário aí bem, né, com essa segurança tributária, quanto informações de qualidade para tomada de decisão, né, porque esse mercado instável, como a gente comentou e tudo mais, então, se ele não tiver os números da empresa na mão, né, é muito fácil de se tomar decisões erradas, né, e aí pode levar aí uma vida inteira de trabalho por água abaixo. Não, e quando a gente fala de commodity, vamos falar, Brasil, a base é commodity, né? Soja, Sim. milho, boi, cana e tudo mais. Aí vamos pegar aqui o lado do produtor que trabalha com engorda de gado em confinamento, certo? Ele faz a terminação do gado em confinamento. Que a margem do produtor no confinamento já é assim... Pequeno. Quando ele ganha R$100, R$150 por boi, no final já é um resultado bacana. Aí ele ainda vai ter que pagar mais esse imposto agora. Sim. Tem que ser o mago da gestão, né? Aí, pra conseguir. aí uma questão interessante que você colocou, essa questão de pagamento do imposto, não é, assim, na teoria, todo imposto quem paga é o consumidor final. Sempre. Então ele embute no preço de venda. Mas o que a gente percebe é, se o cara não tem noção do custo dele, ele não vai saber precificar a mercadoria Não dele vai saber corretamente. formar preço, Por né? mais que seja commodity, né? Sim, Mais seja commodity. Tem que fazer a também. tarefa de casa. Exatamente. Porque assim, ó, se seu custo de produção foi tanto, mesmo que você vai apertar sua margem, você tem que ter consciência que você está apertando sua margem. Ou se você vai segurar essa commodity ali e vai armazenar para vender, esperar um preço melhor ali na frente. Então isso daí faz parte do jogo da gestão do produtor rural ali. E hoje a gente vê que tem produtor rural que está acompanhando a profissionalização do mercado e tem outros que está sendo forçado a acompanhar. Então, assim, hoje não tem como ele ficar sem essas informações, porque, igual vocês colocaram, todo dia muda o preço. Então, eu tenho que acompanhar o preço, saber meu custo para me ver. Eu vou travar esse preço agora aqui para venda. Senão, eu perco o time ali, pode ser que o preço da commodity caia e eu tome prejuízo. Então, assumir um prejuízo aí na atividade rural é muito fácil. Tá doido. Ó, você, produtor rural que tá assistindo aqui, deu dor de barriga aí? Vou falar pra você, viu? Eu já senti dor de barriga aqui com esse assunto, porque, nossa, chega a me dar arrepio, cara. É o calcanhar de Aquiles mesmo do produtor, né? Porque essa quantidade de imposto para pagar, essa quantidade de coisas para gerir ali dentro, e ainda uma indústria a céu aberto. Exatamente. Que tem variáveis e Riscos, variáveis, das riscos e intempéries. riscos. Janaína, eu vejo assim, ó, tudo bem essa carga tributária, mas fora isso, a gente ainda tem que pagar o plano de saúde, a gente tem que pagar a escola do menino, a gente tem que pagar tudo. Então, assim, se fosse o imposto, mas tivesse esse retorno, essa contrapartida, Com certeza. tava lindo, paga até mais de imposto, igual a Alemanha lá, que acho que é 40% É do uma imposto, coisa assim. né? Esses países... Mas tem um retorno tem um em retorno. obras, em benefícios para o produtor. Aqui você paga esse tanto de coisa, o asfalto tá ruim. Aí quebra os trem, aí você quer marcar uma consulta, você vai ficar 6 meses esperando na fila, quer marcar um exame, acabou, já nem... Não tem internet, o cara nem emitir a nota que ele vai cara, carregar Deus que a me produção livre, dele. bicho, é difícil demais. A Empreender saúde no Brasil. precária no interior, né? Às vezes o Exatamente. produtor até chegar para conseguir e esquece Estradas, pública, né? Então, assim, a gente vê que os produtores rurais são heróis, porque além do risco que está atrelado à operação deles, são vários, que tem que acompanhar, gerir,
e no final corre risco deles empatar ou até mesmo perder ali, ter prejuízo na operação. E se a gente for parar para analisar, o produtor rural, ele que subsidia a cadeia alimentar de toda a população brasileira e de alguns outros países, que a gente é grande exportador de vários commodities. Um terço do mundo, né? Exatamente. Sim. Então, assim, muitas pessoas desconhecem a importância da atividade rural ali e ainda julga por essa falta de conhecimento. E... A mídia, então, os artistas, Demais. O produtor rural é o vilão, é o poluidor, é o... Exatamente. Vários comentários dizendo assim, tem que cobrar mesmo essa taxa. Eu olho muito comentários do Instagram para ver o que tá movimentando a lábia da galera. Uhum. Muitos, assim, desconhecendo. Você vê que a pessoa... Eu entro para ver quem é a pessoa. Você vê que a pessoa da cidade, total urbano, que desconhece e tal, e fala, tem que cobrar mesmo, esse povo ganha em dólar, a soja que é exportada, o povo ganha dinheiro demais. Gente, mas gasta muito dinheiro para produzir. Sim. E não pode parar um segundo. Não tem como. Assim, vai lá, planta seu café, que você gosta de beber cedo. Vai lá, né? Cria sua vaquinha aí você tem a sua carninha. É mais fácil aí, você não precisa julgar, não. Não, e não só sobre os impostos, né? O pessoal também fala bastante sobre o uso de defensivos, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que, de fato, precisa ser usado da maneira correta, com responsabilidade, até é lógico, porque o produtor não vai desperdiçar, deixando não claro vai, que é um produto muito caro. Olha só que idiotice, O pessoal não tem noção de quanto custa um defensivo. É mais fácil ir no conta-gota, assim. Ô, Janaína, eu sou agrônomo, então eu trabalhei em revenda, eu fiz muita receita de defensivo e tal, tudo mais. Tem produto que custa R$ 1.800, R$ 4.000 o litro. Não, tem mais caro. Tem mais caro. Tem produto de R$6.000 o litro. Aí você fala assim, não, vou usar à vontade aqui, porque... Moço, não é assim não, gente. Não é assim não, deixa de ser inocente. Fora que tem uma legislação por trás que precisa muito ser cumprida pela muito, Anvisa, pelo IBAMA, por todo E outra coisa, aparato, você que é agrônomo principalmente sabe, é impossível a gente hoje produzir em grande escala para alimentar o mundo todo aí. Não, aí em pequena escala. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? A realidade só hoje, com a agricultura familiar, por exemplo, não vai alimentar o mundo. Entendeu? Fora que tem que aumentar em 70% a produção até 2050. Né? Como é que vai alimentar essa quantidade de gente se não continuar produzindo em escala? Né? E sabe qual que é a grande contradição? O pessoal fala assim, não, tem que taxar esses caras mesmo. Só que se taxar eles, vai aumentar o preço da comida. Pra você. Aí ele vai ser o primeiro, esse que reclamou vai ser o primeiro a reclamar. Nossa, meu preço de feijão tudo tá tão absurdo, caro. tá tudo tão caro, não aguento mais ir no mercado. Aí eu só falo assim pra ele, o amor venceu. Mas como é que é essa parte? A gente falou dessas tantas dificuldades que o produtor rural tem. Como fazer uma governança corporativa de peso, assim, para conseguir gerir todo esse mecanismo dessa indústria a céu aberto? Primeiro explica para nós aí o que é governança corporativa. É gerir mesmo tanto a propriedade rural, vocês também têm clientes que são representantes, né, de insumos agrícolas. Uhum. Eu creio que é difícil para o produtor comprar um produto de R$ 4.800 o litro, R$ 6.000 o litro. Para a revenda também comprar isso e conseguir gerir para ter essa oferta para o produtor também não é fácil. E a indústria também para comprar esse produto que cada vez mais encarece também não é fácil. Como fazer essa gestão dentro da contabilidade? Então, aí vamos lá. Pegando lá o conceito de governança, é governar. Então, é você estabelecer as regras do jogo. Então, hoje, os produtores rurais viraram empresa, movimenta bastante dinheiro e virou um negócio. Emprega pessoas. Lógico. Então, o que acontece? Primeiro, ele precisa de ter informações para gerir o negócio, ter o número dele de fato exato ali para ele tomar uma decisão acertada e mensurar o patrimônio dele, para ele ter noção de quanto de patrimônio que ele tem, de maquinário que ele tem investido, quanto está custando uma cultura para ele ali. Então, ele tem que ter essas informações. Então, ele precisa ter controles alinhados, tem que ter um sistema para ajudar ele a gerenciar isso e consolidar isso. Software, plataforma. Exatamente, software Precisa, de financeiro, contabilidade integrada é preferível, porque já tem uma informação mais compilada ali. Então, ele tem que ter otimizar essa parte sistêmica dele. Aí ele vai ter informação. Em paralelo, tem que olhar a parte de sucessão. Beleza, minha atividade rural está aqui. Tem um valor agregado muito grande. Quem que vai assumir isso aqui quando eu não conseguir mais tocar? Meus filhos? Aí a gente está vendo que tem muitos filhos entrando
assumindo as atividades rurais. Para isso, ele tem que ser introduzido dentro do negócio, entender Anos antes, exatamente. Né? Tem que Isso ter faz, toda uma preparação. faz né? parte do processo de governança. Então, eu vou ali criar um acordo de cotista, definir a regra do jogo. Você vai fazer uma holding, Uma né? holding, Sim, exatamente. que também é um planejamento tributário. Então, assim, tem um processo bem extenso para garantir a continuidade do negócio. Por quê? Se, vamos supor, eu tenho uma atividade rural, por exemplo, eu toco ali a vida toda, meu filho nunca participou, o dia que eu não conseguir mais trabalhar, não tiver força de trabalho, o negócio vai se perder, porque quem detinha o conhecimento seria eu que tocava o negócio, então o produtor é exatamente isso, ele dá continuidade na sucessão da família, tem informação, evidenciar isso, porque governança também é eu demonstrar os meus controles ali, a minha gestão. Então, eu vou pegar meu demonstrativo ou meu imposto de renda e mandar para um banco, para o meu fornecedor, para ele me dar crédito. Então, o produtor ele precisa de muito crédito, ele financia bastante parte da sua produção ali, ou com a revenda, que ele compra a prazo ali, num prazo de safra, ou com instituições financeiras. E para ele conseguir ter essa segurança, passar essa segurança para o mercado, cada vez mais exigem informações do produtor. Tem produtor que tem balanço igual a empresa. Nós atendemos os produtores, eles exigem balanço patrimonial, assinado bonitinho. Eles não são obrigados, mas eles exigem de fato por causa da gestão e da governança do negócio dele. Para aquisição de crédito, Exatamente. principalmente. É porque acaba que se ele fizer essa parte contábil gerencial da fazenda, indiretamente ele está também gerindo a fazenda. Exatamente. Com certeza. E é uma pergunta que de vez em quando eu brinco com alguns clientes em reunião, assim, principalmente nos iniciais, as primeiras reuniões, que o cara quer entender um pouco mais de contabilidade, a gente começa a explicar ali, ele começa a tomar gosto. Aí ele fala, mas por que eu tenho que ter essa informação aqui? Eu falo, cara, eu nem vou para a sua empresa agora, eu vou para sua pessoa física. Você sabe quantas vezes passa o cartão nesse mês? Ele olha e fala, não. Fala, então, se você não tirar um extrato ali que está a informação compiladinha, você não sabe onde você gastou seu dinheiro. Imagina uma empresa que está emitindo nota toda hora, paga um ali, tem folha de pagamento, imposto, recebe. Imagine por mês quantidade de nota, quantidade Não de tem como. transações, né? Então, assim, enquanto nós estamos sentados aqui, alguém está emitindo uma nota. O governo sabe e o dono da empresa talvez nem está sabendo que ele vendeu aquele produto. E o governo já tem essa informação no banco de dados dele. Então, se ele não tiver uma gestão boa, um processo de governança estruturado, ele não vai ter informação para gerir o negócio dele, ele não vai conseguir passar essa transparência para o mercado, ele não vai conseguir ditar as regras de sucessão do negócio ou de continuidade do negócio, quem vai assumir a produção, a fazenda, no caso, eu vou chamar empresa rural, porque as fazendas têm um porte agora que pode ser considerado dessa forma. Então, as empresas rurais hoje, elas, para darem continuidade, os filhos vão ter que ingressar ali, tomar gosto pelo negócio e dar continuidade e ter essa expertise ali. Porque, igual você já tem um conhecimento que trabalha na área, saber o momento certo de vender o grão, travar o preço, e o pessoal tem esse jogo de cintura, porque já vivem bastante tempo ali naquele mercado, então já tem um conhecimento de causa. Agora, você repassar para uma pessoa que nunca teve naquele meio, falar assim, você vai colher aqui, vai levar para o armazém para secar, para donizar o grão, e depois exporta. Mas que dia que eu vou vender? Que dia que eu vou travar ali meu contrato? Que é bushel? O que é bushel? O que é a shout? Então, assim, se eu não cumprir um contrato, eu vou pagar uma penalidade por aquilo ali. Então, tem vários termos ali que é do mercado e tem a sua complexidade. Então, acaba que a gente está inserido nesse meio, tentando contribuir com o produtor nessa gestão ali. E o bom para a gente é que a gente acaba que aprende com eles. Sempre. Então, assim, tem uma troca ali. A gente contribui com a parte de gestão e burocrática, que não é o forte dele, que ele contrata a gente ali para apoiar eles. Que não é fácil de entender, exatamente. Né? De alguém. E a gente também entende um pouco da realidade dele. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente consegue agregar valor no dia a dia, porque a gente está participando da tomada de decisão junto com ele. Então, a gente está trocando ideia todo momento ali para ele tomar uma decisão mais acertada. A gente até brinca, né, que para agrônomo, lá a gente falta só o diploma mesmo. Né? A gente tem diploma de contabilidade, mas para agrônomo está faltando bem pouco. E estendendo um pouco sua pergunta, levando para o lado das agro-revendas, né, dos distribuidores de insumos, também os desafios também são muito grandes, né? Então, hoje, com essa instabilidade do mercado aí, por exemplo, que a gente comentou, né, de qualquer forma, para se manter no mercado, essas empresas precisam
ter uma informação de qualidade para poder se manter também, crescer e perdurar aí no mercado, né? E entra também governança aí, né? Porque se a gente for pegar o mercado de agora, por exemplo, das revendas, né? Que gerou um certo medo ali, um certo receio nas revendas, que a gente está vendo aí um movimento de quê? De M&A, né? De fusões e grandes aquisições aí das empresas que tem deixado aí os donos de revenda de cabelo em pé, né? E é um movimento que vem muito forte, né? Nossa, A gente demais. vem muito forte. Tem um canadense aí que está comprando até o... A gente pode citar uns exemplos aí, inclusive, que não é segredo para ninguém, tá aí sempre divulgado, né? Então, a gente tem grandes grupos de investidores aí, como a Lavoro, por exemplo, que fez aquisições de diversas revendas, né? O Grupo Pátria, né? O Grupo Pátria é da Lavoro, isso. E tem também a Nutrien, por exemplo, que ela já comprou a revenda que eu trabalhava. Que comprou também, fez diversas aquisições, né? Tem o caso, por exemplo, da Syngenta, que criou as lojas próprias e agora também está fazendo aquisições de algumas revendas. A Syngenta, eu acho que ela começou comprando... Ela criou primeiro as lojas próprias. Foi. E agora ela comprou algumas também. Uma revenda no Mato Grosso do Sul, em Minas, já adquiriu alguns grupos porque também. assim, como eu trabalhei nesse mercado, é um negócio que eu nunca entendi. Porque assim, não faz sentido a multinacional que detém uma tecnologia, que detém o royalty, o direito de exploração comercial da molécula, colocar um atravessador no meio, porque ela tem todo o canal de distribuição. Né? Mas, na verdade, assim, foi isso mesmo que eu acho que gerou um certo medo nas revendas, mas na prática, assim, a gente pode falar com propriedade, porque até, inclusive, são alguns dessas empresas aí que fizeram o processo de M&A são da nossa carteira de cliente, então a gente tem propriedade para falar. Acaba que não ficou muito bem sendo um atravessador, né? A Syngenta, ela é dona de uma outra empresa, que no caso são revendas. Né? Então, ela é a única dona, né? A única sócia ali de alguns grupos de revenda agora, e pelo menos por enquanto, o preço praticado ainda é o mesmo. Né? Então, assim, é lógico que ela tem injetado dinheiro nessas revendas, que isso já facilita muita coisa, né? Porque dinheiro buscado no mercado é mais caro, mas os produtos ali, eles estão competindo de igual para igual em relação a valores, né? De venda, então não está... como se diz, não está tão desleal assim, pelo menos por enquanto, né? Mas se você segmentar as multinacionais, aí vamos falar, né, das principais aí que a gente tem no mercado, igual Syngenta, Bayer, Monsanto. Monsanto acho que comprou a Syngenta, não foi? Isso. Enfim, no final o mundo é de 3 ou 4 empresas. Exatamente. E no final é uma só que é a BlackRock, né? A mundial que tem lá. E também, assim, a questão da revenda, porque tem muito aquela particularidade da região. Sim. Né? Porque tem um produtor que tem um crédito com aquela revenda que ele planta para... Então, por isso que eles estão adquirindo essas revendas, né? Já vem com a carteira pronta ali, vamos dizer assim, né? Já pega os clientes para eles já. Exatamente. Mas é muito comum, assim, igual eu vi lá durante a transição que eu acompanhei esse M&A, o processo de M&A todinho lá, né? Dessa empresa lá. E aí, quando... Que a multinacional ela é cheia de processo, né? Muitos. Então, assim, tudo é documentado. Até tudo demais, né? Tá dentro de um CRM, de um SAP e tal. E a revenda, às vezes, nem sempre ela tem esse grau de refinamento, né? Aí era muito comum, por exemplo, o produtor pegava os insumos para plantar a safra dele e pagava lá quando ele colhia. Só no recebimento. Então, assim, e tinha muitos que era no fio do bigode. Sim. E tinha mesmo, assim, e o produtor, ele é muito correto. Sim. Você combinou, tá combinado, pelo menos 90%, 95%. Muitos clientes de carteira de confiança, né, da revenda. Aí, Janaína, a maior parte. O que aconteceu? A multinacional chegou, comprou a revenda. Aí foi lá vender para aquele produtor, tipo, 10 milhões de reais por ano de insumo. Aí o produtor, beleza, então aí na safra a gente acerta. Aí não, agora tem que fazer aqui um CPR, tem que fazer de crédito. não sei o quê. O produtor fica doido na hora. Não, aí ele fala assim, alguns, não, tudo bem, faz parte, vamos evoluir, mas outros já falam, não, então pode ir embora, vou comprar de outro agora. E tem muito disso, tanto que... E é um mercado que cresce porque aí pequenas revendas passam a vender para esses caras. Isso, mas é isso que tem acontecido mesmo, é o que eu ia complementar, inclusive. Ao mesmo tempo que tem essas grandes fusões e aquisições, na contramão disso, vem aí revendas que estão se fortalecendo e criando carteiras novas de cliente e levando processos de governança bem a sério aí, né? Sim. Processos de governança muito bem estruturados, justamente porque...
viram uma oportunidade. Exatamente. Surgiu uma oportunidade para para essas revendas também. Né? A gente tem clientes lá, por exemplo, que viram esse movimento de M&A e resolveram fazer o quê? Vamos nos juntar, então. Vamos pegar essas revendas aqui da região e vamos fazer um grupo aqui, um pool de compras, isso é entendeu? também, então, né? assim, tem os dois lados, né? Tem esse processo de M&A e tem o processo das revendas se fortalecendo e crescendo também. Nossa, então, você tem lembrou os dois um episódio lados. que esses grupos de compra, que eles juntam, assim, o produtor, eles juntam lá, por exemplo, 5 produtores grandes. Pra comprar. Que dá, tipo, 50 mil hectares de soja, por exemplo. E aí, assim, eles não vão comprar mais aquele produto, aquele glifosatinho ali que tava R$50 o litro, por exemplo. Né? Não, a gente paga 30, mas a gente vai comprar para 50 mil hectares. Aí acabou, aí você caiu na vala do preço, não tem conversa mais não. Eu acho que por isso que o mercado também se movimentou, porque algumas indústrias entraram no meio, detentor de tecnologia, porque senão eles também iam ficar centralizados na mão de alguns grupos grandes, sabe? Então, assim, para gerar uma competitividade, eles também entraram no mercado de distribuição. Então, a gente vê que tem esses movimentos e alguns dos movimentos é meio que estratégico também, para você não ficar só com um cliente ali na carta, que ele tem poder de negociação bem maior, né? Só sei que a lei o mercado é soberano, né? Exatamente. Bem então, isso. Deixa o mercado trabalhar sozinho, o governo não interfira, que as coisas vão acontecer. Porque o agro brasileiro é um trator, né? É um trator, assim, que ele vai funcionar. Tem que funcionar. Independente de qualquer coisa, ele não vai parar. O agro não para. Exatamente isso, porque o impacto dele na economia ele é bem representativo. Então, assim, acaba que mesmo com 2020 ali, que a gente, no meio de uma pandemia, a gente viu que o agro segurou bastante a bronca ali. O pessoal não parou de trabalhar e segurou mesmo a produção, porque se eles tivessem parado, a gente tinha 2 problemas. Primeiro, a gente teria um problema econômico maior e falta de alimentos. Alimento, matéria-prima para a indústria, exatamente. Tudo. O povo lá fora ia passar fome também. Sim, o fertilizante, por exemplo, começou a gerar uma preocupação, né? Sim. Na época com a guerra da Ucrânia e tal, então começou a faltar um pouco de fertilizante. Ficou mais caro. Ficou bem mais caro, agora baixou. O trem tá azedando lá, né? O caldo lá tá azedando, né? Que agora uma galera começou a entrar na briga também lá e... Então vai virar guerra mesmo. Dentro dessa parte da carteira de clientes de vocês, só pra gente já partindo pro final, como que o cliente pode chegar na Agrocontar para ele ter esse atendimento especializado e personalizado, seja ele antes de dentro ou de fora da porteira, né? Dependendo de como que ele trabalha dentro do agro. Tem vários canais. A gente tem um departamento comercial estruturado na empresa, que lá, tipo assim, você pode entrar em contato conosco por Instagram, telefone, e ele vai te retornar ali, já te direcionando, vendo qual que é a sua real necessidade primeiramente, porque não adianta nada também a gente falar, cara, eu vou te oferecer um pacote de serviço aqui, mas sem eu entender o que você precisa primeiro. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender a necessidade, e aí a gente vai repassar soluções que adequam melhor para a necessidade de cada produtor, cada revenda ou cada indústria, sabe? Então, a gente primeiro analisa, a gente alinha ali qual que é o serviço mais adequado, e posteriormente a gente começa um trabalho, que o primeiro trabalho é a gente implantar o cliente, definir processo, que sem processos nada funciona, então faz esse alinhamento de processo, e, posteriormente, a gente dá continuidade no trabalho, que é análise, planejamento tributário, direcionamento na gestão com indicadores financeiros. Então, tem esse leque de serviços ali que a gente consegue fornecer para eles. Inclusive, na Agrocontar, a gente tem essa preocupação de receber o cliente novo, né, de uma forma mais particular, que a gente tem hoje lá 3 equipes só focada em implantação e novos clientes, né? Porque a gente sabe que o cliente chega mais necessitado de informação, né? Mais carente de informação, então a gente tem equipes específicas para isso hoje, lá dentro, justamente para poder acompanhar esse momento mais criterioso aí do início da virada de chave. Bacana, e qual que é o arroba? @agrocontar. @agrocontar. Isso. Simples assim. Simples assim. Bacana. Ficou faltando alguma pergunta, Janaína? Na verdade, não, mas eu queria dar uma relembrada naquilo que vocês tinham falado. O atendimento quase que todo é online. Ah, é? É muito legal. Uai, e é tão personalizado que o cliente, muitas vezes, não vão até eles. Eles que vão até o cliente.
receber um contador especializado na sua fazenda. Mesmo a fazenda sendo lá no Faina? Ali? Exatamente. Mas Hoje a gente tem clientes aí espalhados pelo Brasil todo, né? E a gente está sempre, eu que, por exemplo, vivo mais essa rotina dos novos clientes, fico responsável por essas equipes lá. Tem meses da gente visitar 5 estados, 6 estados, num único mês, assim, porque a gente, de fato, quer estar ali presente e participando. E a gente atende clientes do Brasil todo e funciona muito bem de forma online, vamos remota, dizer assim, né? Não, de hoje em forma dia a remota. tecnologia aproximou, Isso, lógico que no início a gente precisa visitar mais vezes, a gente faz questão de ter pelo menos uma visita inicial para conhecer, né? exatamente, para conhecer realmente ali as dependências do cliente, ver no que mais que a gente, né, o que principalmente que a gente pode agregar para ele, é importante esse primeiro contato, né? E dali para frente, mensalmente ou à medida que for necessário, a gente visita presencialmente novamente, não tem problema, né? Mas funciona muito bem no dia a dia ali de forma digital, né? Inclusive, até comentei com ela aqui hoje também antes, a gente, há 11 anos atrás, quando eu entrei na Agrocontar, ele já era uma empresa à frente do tempo, sabe? Já não tinha arquivo de papel, né? Há 11 anos atrás, porque escritório de contabilidade é conhecido pelos arquivos, e as máquinas né? de escrever. Pelos grandes, nem tanto, mas pelos arquivos, as né? pilhas de papel. Pilhas de papel e de caixas e caixas, né? Não, a máquina de escrever era no tempo do meu avô, que ele era advogado. Né? Eu lembro dele até tarde lá, batendo na máquina. Só o barulho. Tchau. Então, hoje a gente não, quando eu entrei lá já não tinha arquivo, hoje muito menos, né? A gente tem, não é que a gente não tem, a gente tem uma impressora lá, mas que é muito pouco usada. Para escanear. Basicamente para escanear documentos, porque nosso consumo de papel aí, até levando para esse lado também de ecológico, né? A gente já usa muito papel, a gente trabalha ali, todos os colaboradores, esses 250 que a gente tem lá, todos trabalham com 2 telas, né? Justamente para evitar otimizar e evitar o papel. Muito bacana o trabalho Walter, de vocês. Prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, Lorena. Obrigada, viu? Obrigado a vocês aí pela atenção, que eu sei que parar um pouquinho lá para poder vir aqui atender a gente, com certeza custou ali um serviço que vai ficar atrasado, que depois vocês vão ter que fazer. Então agradeço demais pelo tempo de vocês aí, por terem vindo aqui conversar com a gente, né, não, Janaína? Isso aí, gente, muito obrigada. Muito bom saber que existem empresas assim, 23 anos trabalhando especificamente e personalizado para atender as necessidades do produtor e que isso contribui no desenvolvimento da atividade ali e do crescimento da produção de alimentos e matéria-prima no Brasil, né? E a gente aqui agradece a oportunidade de estar aqui e precisando, quem estiver assistindo também, se tiver alguma dúvida quanto ao que foi falado aqui, pode entrar em contato que vai ser uma satisfação atendê-los. @agrocontar. E o seu, qual que é? O meu é @Janaína, com 2 As no final, Honorato com H. E o nosso? E o nosso é Portal Agro 2. Segue Coro juntos. Isso. E o meu é @por Pedro Maia. Por goiano. É bem por mesmo. Tem que mudar, né? Ficou ruim essa sonoridade. Não, ficou bom por. É goiano, pé rachado. É isso aí, gente. Então, se assistiu, quem assistiu até o final tem que fazer o quê, Janaína? Já vai lá no YouTube, pelo amor de Deus. Já vai lá, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola. Todos os podcasts, todos os nossos arquivos, todas as nossas informações e notícias, publicações a gente faz por lá. Então fique ligado, porque tem assunto bom demais. Fechou. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.